Muito bem, o título dessa noite, Cura para as nossas enfermidades, ok? Eu acredito que vivemos um momento especial da história desse mundo, onde um vírus tem mostrado ao mundo como ele pode, de repente, mudar drasticamente rotinas, hábitos, né? Vivemos agora uma pandemia que tem adoecido milhares de pessoas e na qual também muitos têm falecido. Então, eu acredito que o tema dessa noite é muito oportuno e um tema que de alguma forma pode nos ajudar a entender que Deus, o propósito de Deus para a nossa vida é que possamos ter saúde, ok? Mas vivemos num mundo de pecado e somos propensos sempre a doenças. Mas como será que é possível, apesar desse mundo de pecado no qual estamos vivendo, termos ao menos um pouco de paz e vivermos com uma vida, mas como diz a Bíblia, né, vida em abundância, quer dizer com qualidade de vida. Então te convido, nós vamos estar utilizando agora muitos textos bíblicos, então vou colocar todos eles no PowerPoint e você me acompanhe agora aí em casa. Bom, deixa eu dar essa introdução. Algum tempo atrás, se pegaram as múmias que foram encontradas no Egito e se fez uma análise desses corpos mumificados. Aqui estão algumas das fotos dessas múmias que foram encontradas e aí se analisou o corpo dessas múmias e sabem uma coisa que chamou a atenção pela análise do corpo, se chegou à conclusão o tipo de doenças que se padecia no tempo do Egito. Então você tem ideia de quais eram as doenças do tempo do Egito? Pois é interessante saber que eram as mesmas doenças que estão relatadas na Bíblia. Eu te convido a dar uma olhada aí, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 22. Vou ler somente a parte que está em amarelo, para ser mais ágil, né? Mas aí se fala, por exemplo, de tísica, que não é outra coisa senão tuberculose pulmonar, febre, inflamação, ok? Crestamento, que na realidade é uma doença da pele, úlceras, tumores, sarna, coceira, loucura, cegueira e pasmo do coração, como diz na Bíblia, que não é outra coisa senão infarte, né? Ataque cardíaco. É interessante como a ciência, através também da arqueologia, ela conseguiu ver o tipo de doenças e confirmou dessa forma o que diz a Bíblia, né, em relação às doenças que havia no tempo do Egito. Mas de onde será que vêm as doenças? O porquê das doenças? Ok? Bom, vamos falar desde um ponto de vista espiritual primeiro. Ok? Nós vamos ver aqui alguns versículos que incomodam muitas pessoas. Outras pessoas acham esses versículos um pouco contraditórios. Você vai entender por quê. Por exemplo, Deuteronômio capítulo 28, versículo 59, diz assim: Então o Senhor fará espantosas as tuas pragas e as pragas de tua descendência, grandes e permanentes pragas e enfermidades malignas e duradouras. Interessante que esse versículo está atribuindo a Deus as doenças. Diz que o Senhor fará. Interessante, já vamos comentar. E olha esse outro versículo, Deuteronômio 28, 61. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade e toda praga. E interessante, olha como está se atribuindo a Deus as enfermidades e as pragas. E olha mais esse versículo em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 18, que diz o seguinte: E depois de tudo isto, o Senhor feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. Interessante, temos aqui vários versículos atribuindo a Deus as enfermidades. Será que isso é desse jeito? De forma bem literal, assim como está registrado na Bíblia? Será que Deus
vamos dizer assim, é ocupado a razão das doenças que existem nesse mundo, bom, você vai entender que não é bem assim e que as coisas funcionam de uma forma bem diferente do que muitos imaginam. Inclusive, no parecer de muitos, muitos acreditam em um Deus vingativo, que cada vez que a gente se comporta mal, cada vez que a gente faz alguma coisa errada, então ele manda uma praga, uma doença para descontar na gente, né, para se vingar pelas nossas escolhas erradas ou pelas nossas atitudes erradas. Mas vamos ver agora pela própria Bíblia como é que as coisas funcionam. Por exemplo, aqui estamos no livro de Salmos, capítulo 77, versículos 9 e 10. Aqui quem está falando é Davi, ok? E no momento em que ele estava passando por uma doença. E olha só o que ele registrou aqui no Salmo 77. Esqueceu-se Deus de ter misericórdia? Ou encerrou ele as suas misericórdias na sua ira? E eu disse, isto é enfermidade minha, mas eu me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo. Tá? No meio da sua doença, ele faz uma espécie de questionamento. Olha, estou doente. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não está tendo mais misericórdia? Né? E por causa dessa falta da misericórdia de Deus é que estou doente? Só que no versículo 10, ele deixa claro, não. Essa minha doença não tem nada a ver com Deus. Essa doença não é um castigo de Deus na minha vida. É uma enfermidade minha. A doença que ele estava passando nesse momento atribuiu a ele mesmo. É interessante. Agora, outra coisa que Deus nos revela aqui em relação a doenças, em Êxodo capítulo 15, versículo 26, diz assim, e disse, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos a seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito. Agora, eu quero destacar dois pontos importantes desse versículo. Aqui também o versículo de alguma forma está atribuindo a Deus as doenças. Só que um segundo ponto que você deve levar em consideração nesse versículo, que ele disse também que se nós ouvirmos os mandamentos de Deus, ou se guardamos os estatutos de Deus, em relação, obviamente, às leis da saúde, nenhuma enfermidade virá sobre nós. Por que na Bíblia se atribui a Deus tudo o que acontece, né? Há um princípio importante que precisamos entender em relação à Bíblia. Deus, na sua soberania, ou a Bíblia, quando se trata de doenças, e na realidade de tudo que fazemos, a posição da Bíblia é a seguinte: Deus, na sua soberania, se dá a Ele, ou se atribui a Ele todas as coisas que Ele faz, mas também as coisas que Ele permite que aconteçam. Quer dizer, muitas coisas que acontecem nesse mundo não são atos de Deus necessariamente, mas a Bíblia, mesmo assim, atribui a Ele, porque Deus é o soberano e o dono, o criador desse mundo. Não porque Ele tenha feito, vamos dizer, por exemplo, as doenças que acontecem nos seres humanos, né? Se atribui a Ele porque Ele é soberano desse mundo. A Bíblia, portanto, atribui a Deus todas as coisas que Ele faz de forma direta e as coisas que Ele permite que aconteçam nas pessoas. Só que esse versículo é claro também a nos dizer que se ouvirmos seus mandamentos, suas leis e seus estatutos em relação à saúde, as doenças não vão nos acometer na nossa vida, ok? Então, olha só, para que possamos entender talvez melhor esse ponto que estou falando aqui, nós temos um exemplo bem claro na Bíblia. Esse primeiro versículo, para muitos pode ser até uma prova. Olha só, está vendo? Aqui Deus é um Deus que se vinga, que castiga, que quando alguém comete alguma coisa errada, Ele vai lá e joga uma doença, uma praga sobre nós.
Números capítulo 21, versículo 6 diz o seguinte: Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Olha a parte amarela, diz aí: o Senhor mandou. Será que foi exatamente desse jeito, né? O povo de Israel se queixou em algum momento determinado, né, quando estavam peregrinando no deserto, e começou a falar mal contra Moisés, contra Deus, queriam voltar para o Egito. E nesse contexto, ou nessas circunstâncias, diz a Bíblia em Números, que ele manda serpentes ardentes para picarem o povo. Será que é bem assim? Bom, olha só que a Bíblia diz agora em Deuteronômio 8:15, e esse versículo vai esclarecer algumas coisas importantes. Olha só o que diz aqui: que te guiou, falando de Deus, né? Que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca em que não havia água, e tirou água para ti da roca pederneira. Meus queridos, se você for fazer uma pesquisa no Google em relação ao deserto onde o povo de Israel peregrinou durante 40 anos, você vai descobrir uma coisa interessante. Era um deserto cheio de serpentes, como diz a Bíblia, e ardentes, que não é outra coisa senão serpentes venenosas. A pergunta certa não é, que por que quando o povo de Deus se queixou contra Deus, blasfemou contra Deus, se queixou contra Moisés e queria voltar para o Egito, aparentemente Deus mandou serpentes para picar eles. A pergunta certa, sabem qual que é? A pergunta certa é: por que quando eles saíram do Egito e entraram diretamente no deserto, serpentes venenosas, que havia centenares delas no deserto, nunca picaram o povo de Israel? Está me entendendo? E somente agora, nessa situação específica, de repente, o povo de Deus começa a ser picado por essas doenças. Entenda, Deus respeita o nosso livre arbítrio, ok? Quando o povo de Deus sai do Egito, sai sob seu comando e sobre sua bênção. Tá? E estar sobre a bênção de Deus significa também estar sob a proteção dele, o cuidado dele. Mas quando esse povo, por vontade própria, por escolha própria, disse: Senhor, nós não queremos mais o Senhor nos guiando, queremos voltar para o Egito, Deus respeita. E Deus disse: tudo bem, a escolha é sua, não querem estar sobre minha guia, não querem estar sobre meu comando, então podem ir em frente, não tem nenhum problema. Só que quando a gente sai da guia de Deus na nossa vida, saímos da sua bênção, sabem o que acontece? Vem como consequência naturalmente as coisas que sobre nós, naturalmente, as coisas que acontecem nesse mundo. No caso do povo de Israel no deserto, as serpentes, que era natural, serpentes venenosas, estarem no deserto. Na hora que se afastaram de Deus, Deus disse: tudo bem, não querem que eu esteja guiando vocês, beleza, podem continuar, né, seu caminho. E aí começou a acontecer naturalmente o que deveria ter acontecido desde o primeiro momento que eles saíram do Egito. Você está me entendendo? Então, será que realmente Deus mandou serpentes para picar eles? Ou será que ele simplesmente retirou a sua bênção por escolha deles? Agora, uma verdade talvez mais clara e específica na Bíblia, bem diferente ao que muitos pensam em relação a um Deus que castiga, que se vinga cada vez que a gente se queixa, né, se comporta mal, toma uma decisão errada. Olha só o que diz Deuteronômio, capítulo 7, versículo 15. Diz assim: E o Senhor desviará de ti toda a enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Interessante. A Bíblia, muito pelo contrário,
ela nos apresenta um Deus que desvia de nós as doenças. Quando estamos sobre sua guia, sobre seu cuidado, ele protege, ok? Muitas vezes nós caímos em algumas dificuldades por causa de nosso livre-arbítrio, decidirmos não estarmos sobre a guia e o comando de nosso Deus. Mas temos agora que entender algumas outras coisas também que são importantes. Tudo bem, eu decido que eu quero a Cristo na minha vida sempre, cada dia, e eu não quero me afastar dele. Mas será que é possível, mesmo assim, como diz a pergunta aqui, por exemplo, que mesmo sendo eu fiel a Deus, de repente eu será cometido de uma doença? Será que filhos de Deus podem, de alguma forma, ficar doentes? Pois bem, deixa eu te mostrar esse versículo. 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, falando acerca de Eliseu, diz o seguinte: E Eliseu estava doente da enfermidade de que morreu. Espera aí, quem era Eliseu? Era um homem de Deus? Ele era um profeta? Ele era um amigo de Deus? E aqui a Bíblia diz que ele ficou doente, mas como é possível? Profetas ficam doentes? Homens de Deus ficam doentes? Sim, e não diz somente que ele estava doente, mas diz também que morreu por causa dessa doença. Então, filhos de Deus, que amam a Deus, que são fiéis a Deus, podem ficar doentes? Sim, porque vivemos num mundo de pecado. Enquanto vivermos nesse mundo de pecado, estaremos sempre sujeitos a doenças. Mas vamos entender melhor essa situação, ok? Eu quero que entenda que no momento da doença, né, nós podemos ter, vamos dizer assim, duas atitudes, dois pensamentos importantes que você precisa ter, né? Já entendemos. Sou fiel a Deus, posso ficar doente? Sim, mas é importante que você entender que você pode ter duas atitudes nesse momento da doença. Olha só o que diz o Salmo, capítulo 41, versículo 3. Diz assim: O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. Ok, deixa eu começar com a última frase primeiro, ok? No momento da doença, acamado, às vezes sofrendo, com dor, às vezes angustiado por causa da doença, que está acontecendo comigo, ou talvez que está acontecendo com um parente muito querido, eu tenho que entender que é possível sim que Deus me restaure dessa doença. E que Deus me tire da cama e Ele me cure e eu seja restabelecido novamente a saúde. Sim, existe essa possibilidade. Mas o versículo também diz, na primeira parte, que quando isso não acontecer, você tem que entender que Deus vai te sustentar no leito da enfermidade. Ele quer que você entenda, que você e eu entendamos, que mesmo às vezes, quando estamos padecendo por uma doença, uma dor, uma situação difícil, Ele está ou estará sempre a nosso lado, ok? Agora, veja esses versículos. Sabem qual que é o desejo de Deus para seu povo? Né? Quando Jesus esteve aqui nessa terra, olha essa citação em Mateus capítulo 4, versículo 23. Diz que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Eu gosto de imaginar esse quadro tão bonito de um Jesus que entrava numa cidade e havia aí muitos e muitos doentes, e aí quando ele passava por essa cidade, quando ele saía, ele curava todos eles. O desejo de Deus é que estejamos doentes? Tenha certeza que não. O desejo de Deus é que possamos ter saúde. E o desejo de Deus também é curar você. E olha só, não somente que ele curava, mas também quando encomendou a seus discípulos que pregassem o evangelho, olha só o que eles também fizeram. Mateus, capítulo 10, versículo 1. Olha só o que diz, Mateus, capítulo 10, versículo 1. E, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem
toda enfermidade e todo mal. Quer dizer, não somente ele curava, mas também deu poder, o dom de cura, para que seus discípulos curassem toda enfermidade e todo mal, porque o desejo de Deus é que todos possam ser curados. Mas sabem, a Bíblia diz que há algumas condições muito importantes para que possamos ser curados por Deus. E quais será que são essas condições? Vamos ver alguns textos aqui, né? Tem vários pontos importantes que precisamos entender. Por exemplo, Jeremias capítulo 30, versículo 13. Olha só o que diz aí Jeremias, capítulo 30, versículo 13. Não há quem defenda a tua causa para te aplicar curativo. Não tens remédios que possam curar. O que está dizendo a Bíblia? Será que no tempo de Jeremias e no tempo de Jesus, o povo de Deus usava curativos também para poder curar as suas doenças? Remédios? Sim, usava. Será que está errado, então, hoje, por exemplo, usarmos remédios de farmácia ou talvez remédios naturais para podermos curar as nossas doenças? Claro que não, podemos usá-los, sim, ok? Isso aí não teria, vamos dizer assim, nenhum problema. Podemos fazer uso desses remédios e a Bíblia quer que você entenda, sim, devemos e podemos fazer uso de remédios também para tentar aliviar a nossa dor, os males que possamos ter por causa de uma doença, ok? Só que precisamos agora ter um equilíbrio. Olha só o que diz aqui em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 12, acerca de um rei, o rei Asa. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Olha só o equilíbrio. Podemos usar curativos para poder combater nossas doenças? Sim. Devemos usar remédios? Sim. Mas ao mesmo tempo também devemos entender que o grande médico que cura as doenças é Deus. E que ao mesmo tempo que estamos procurando na medicina um remédio para aliviar nossos males, quem sabe na medicina natural também, precisamos também ser dependentes de Deus nessa cura, ok? Agora, outro ponto importante que devemos entender sobre a forma como Deus nos cura. E o segundo ponto é que a Bíblia jamais vai se contradizer. Como assim? Olha só 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23. Aqui está Paulo aconselhando ao jovem Timóteo, dizendo para ele assim, olha, não bebas mais água, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Parece que o jovem Timóteo tinha alguns problemas de saúde. E aí vai o homem Paulo, né, experiente, pregador, apóstolo de Jesus, e disse, olha, não bebas mais água. Parece até que está aconselhando a não beber água, né? Nós sabemos que temos que beber bastante água, tá? Mas aqui ele está dizendo também que ele precisa beber vinho. E alguém diria, puxa vida, então está aí, ó, a Bíblia está nos liberando para beber vinho. E nós sabemos que o vinho é uma bebida alcoólica também. Como é possível? Será que é possível, então, o cristão beber vinho alcoólico? Bom, deixa eu te explicar. Acontece que a palavra vinho em grego é uma palavra bem específica, mas que pode ter dois significados. A palavra vinho em grego, e o grego que está se utilizando aqui nesse versículo, ele pode significar vinho alcoólico, que todo mundo conhece, e pode significar também suco de uva. Quando a gente lê todo o contexto da Bíblia em relação à bebida alcoólica, a gente entende que Deus é contra qualquer tipo de bebida alcoólica. E como ele não pode se contradizer, tenha certeza que aqui Paulo não está recomendando a Timóteo a beber vinho alcoólico, está recomendando a Timóteo a beber suco de uva. É a mesma questão, por exemplo, das bodas de Canaã, quando
Jesus transforma água em vinho, diz a Bíblia, mas na realidade, Jesus transformou água em suco de uva. Um terceiro ponto que precisamos entender. Olha só aí Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Êxodo 15, 26 diz assim, né? Nós já limos inclusive esse versículo. Vamos ler só a parte em amarelo. Diz assim, se inclinares os teus ouvidos a seus mandamentos, né? Nenhuma das enfermidades cairá ou porém sobre ti. Ok? Então, a saúde... o terceiro ponto é que precisamos entender que a saúde também é o resultado de obedecermos às leis da saúde que estão na palavra de Deus. E eu quero compartilhar alguns textos de esta famosa escritora inspirada por Deus, chamada Ellen White, no livro Conselhos sobre o Regime Alimentar, na página 26. Olha só o que diz, né, sobre esse ponto importante de obedecermos às leis da saúde para termos saúde. Né? Diz assim, olha, muitos têm esperado que Deus os guarde de enfermidades, meramente porque lhe suplicaram. Mas Deus não deferiu suas orações, quer dizer, não respondeu suas orações, porque sua fé não foi confirmada pelas obras. Deus não operará milagres para livrar de enfermidades aqueles que não cuidam de si mesmos, mas estão de contínuo violando as leis da saúde e não fazem esforços para evitar as enfermidades. Será que Deus então pode me curar se eu estou transgredindo deliberadamente as leis da saúde? Olha só mais um pedacinho aqui na mesma página. Deus não considera apropriado responder a orações feitas em favor de tais pessoas, pois sabe que se tiverem restaurada a saúde, voltarão a sacrificá-la sobre o altar do apetite doentio. Deixa te explicar. Tem muitas pessoas que às vezes têm me perguntado assim, pastor, na igreja adventista não se fazem milagres, né? Eu nunca vejo pessoas curando, né? Fazendo milagres de cura. Será que então vocês não têm esse dom? Será que por causa disso a igreja adventista do sétimo dia não é uma igreja verdadeira? Ok, eu entendo que Deus pode sim fazer milagres e Ele dá, não a todo mundo, mas a algumas pessoas, o dom da cura. Mas nós precisamos dar um equilíbrio a esse pensamento, porque assim como Deus é um Deus de cura, é também o Deus que nos dá leis de saúde e que quer que possamos prevenir as doenças obedecendo às leis da saúde que Ele deixou na sua própria palavra. Vou te dar um exemplo. Talvez muitos aqui possam até se incomodar com aquilo que vou falar, mas às vezes algumas pessoas vão, por exemplo, para uma determinada igreja onde estão se fazendo curas. E aí a pessoa vai e diz, venham aqui, os que estão, vamos dizer assim, com colesterol, Deus vai cuidar de vocês. Os que estão com diabetes, venham aqui, Deus também vai curar vocês. E aí os que estejam com esse problema aqui, uma dor de cabeça lá, e aí eles são tocados e aparentemente são curados. Ok, o culto termina. As pessoas que foram curadas, elas se sentem aliviadas, se sentem felizes e voltam para casa. Mas voltam para casa, sabem para quê? Para continuar tendo os mesmos hábitos de vida não saudáveis de sempre. Te pergunto, quem recebeu, vamos dizer assim, a cura de um colesterol bem elevado que estava tendo, até com possível infarto, ok? E aí ele volta para casa para continuar comendo gordura? Será que esse milagre vai durar quanto tempo? Ok? Ou aquela pessoa que recebeu de repente o milagre de ter sido curada da diabetes, quando volta para casa, ele volta para continuar consumindo refrigerantes, doces e massas? Quanto tempo será que vai durar esse milagre para ele? Está me entendendo? Ok? Há muitos casos em que às vezes não há outra saída do que um milagre, e o Senhor o fará. Mas há outros muitos casos que Deus quer que nos levar a um raciocínio lógico em relação a como funciona nosso corpo, ok?
para que possamos raciocinar de causa a efeito e possamos estar atentos às leis da saúde que Ele mesmo colocou em nosso corpo e que estão registradas na sua palavra para que possamos ter uma melhor saúde. Complementando com mais esse texto aqui, olha só, na página 26 ainda. Quando fazemos tudo o que podemos para ter saúde, então podemos esperar que abençoados resultados se sigam. E podemos pedir com fé a Deus que abençoe nossos esforços pela preservação da saúde. Ele responderá então às nossas orações, se seu nome puder ser glorificado por isto. Ok? Eu acho que esse texto ficou bem claro. Um quarto ponto em relação a como Deus quer curar as nossas doenças. Olha só o que diz Êxodo, capítulo 23 e o versículo 25. Diz assim: E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirarei do meio de vós as enfermidades. Interessante, dois pontos importantes. Primeiro, Deus quer abençoar o pão que eu como e a água que eu bebo. Em outras palavras, vamos dizer assim, Ele quer abençoar minha comida e minha bebida. E através de minha comida e bebida, Ele quer me dar saúde, ok? Quer tirar do meio da minha casa, da minha vida, as doenças, ok? Te pergunto, o tipo de comida que você come e o tipo de bebida que você bebe pode ser abençoada por Deus? É um tipo de comida e bebida que pode te trazer saúde ou que pode te trazer doença? Ok? Vou te dar um exemplo aqui. Parece uma espécie de licença para ficarmos à vontade em relação à nossa alimentação. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 4. 1 Timóteo 4,4 diz assim: Porque todas as coisas criadas por Deus são boas, e não há nada que rejeitar se é recebido com ação de graças. Sabem que muitos utilizam, e muitos cristãos, inclusive, utilizam esse versículo da Bíblia para dizer que a gente não pode ficar regulando alimentos e que podemos comer absolutamente de tudo. E sabem, essa pandemia que estamos vivendo, esse Covid-19 que já tem deixado milhões de pessoas doentes e outros tantos também têm falecido por causa dessa doença, tem nos demonstrado que nem tudo se pode comer, ok? Tem muita gente que diz, não, independente do que a gente comer, o mais importante é ser grato a Deus pela comida que chega à nossa mesa. Então, se nós orarmos por essa comida, Deus vai abençoar a comida e pronto, não tem nenhum problema. Tem alguns lugares, de forma especial, na Ásia, que não há nenhum tipo de restrição em relação aos alimentos que eles comem. Muitos dizem assim, se mexeu, é comida. E não é bem assim, tá certo? Então, agora, eu quero que veja aqui o complemento desse versículo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Ele vai nos dar uma explicação desse primeiro versículo que lemos, né? O versículo 4. Olha só o que diz agora o versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aqui está falando do alimento. Duas coisas santificam o alimento: a palavra de Deus e a oração. O que quer dizer isso? Se eu quero receber a bênção de Deus pelo alimento que eu estou comendo, eu tenho que procurar a palavra de Deus e saber se esse alimento que eu estou querendo comer pode receber ou não a bênção de Deus. Por exemplo, talvez para as pessoas que talvez nunca escutaram falar disso, eu quero te convidar em algum momento a procurar Levítico capítulo 11, ok? E aí você vai encontrar, em relação a carnes, quais são as melhores carnes que se devem comer, ok? E que, vamos dizer assim, vamos poder dar uma melhor saúde, considerando outros tipos de carnes que podem nos trazer facilmente doenças, ok? Então, não é somente orar pelo alimento. O alimento, ele é santificado por Deus, ele é abençoado por Deus quando eu
primeiro, pesquiso na palavra de Deus o que eu posso comer e o que eu não posso comer, e depois, uma vez que já vi, olha, isso aqui a palavra de Deus aprova, então agora eu vou orar, vou agradecer a Deus por esse alimento que talvez eu estou consumindo. Ok? Em casa, por favor, lê Levítico capítulo 11, você vai encontrar algumas dicas de saúde muito boas. Mas temos um quinto ponto aqui. Malaquias capítulo 4 e o versículo 2. Olha só o que diz aí. Malaquias 4:2 diz assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da manada. Ok? O que vai trazer cura para a nossa vida? Diz aí, temer o nome de Deus. Ok? Sabem que coisa é temer a Deus? Na Bíblia se fala muito, por exemplo, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se você fizer uma pesquisa da palavra temer a Deus, que não é ter medo de Deus, ok? Você vai encontrar uma coisa interessante. Temer a Deus sempre está relacionado com a obediência aos 10 mandamentos de Deus, assim como estão registrados em Êxodo capítulo 20. Se você nunca leu esse capítulo, eu te convido em casa, procure Êxodo capítulo 20, e aí você vai encontrar os 10 mandamentos. E a Bíblia está dizendo aqui que a cura também vem como resultado de temer a Deus. E temer a Deus está relacionado com a obediência a seus mandamentos. Quer dizer, a cura também vem como resultado de obedecer os mandamentos de Deus. Como assim? Por exemplo, será que honrar o pai e a mãe de alguma forma pode me trazer cura? Experimente então, você, filho, viver uma vida de desonra e de desobediência aos pais. Tenha certeza que isso vai trazer para a tua vida, provavelmente, muitos problemas emocionais. Quer dizer, por exemplo, também de um dos 10 mandamentos, né, de Êxodo 20, que diz: não cometerás adultério. Será que adultério, a separação, né, vai trazer alguma consequência, por exemplo, para as emoções em relação ao cônjuge que foi traído, aos filhos que muitas vezes são abandonados por causa dessa traição? Tenha certeza, né, que a desobediência dos mandamentos de Deus traz doença psicológica, doença emocional. Mas quando guardamos também esses mandamentos, nós teremos também cura emocional à nossa vida. Bom, e um último ponto, mas talvez o mais importante. Oséias, capítulo 11 e o versículo 3, diz assim: todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-o pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. É Deus que está falando aqui. E Ele está dizendo que, na realidade, quem nos cura é Ele. Podemos utilizar remédios naturais ou da farmácia, mas precisamos entender que a cura, ela somente pode vir de Deus. Ele é o único e somente Ele que pode curar as nossas doenças. O livro de Salmos, no Salmo 103, versículo 3, diz assim: Ele é o que perdoa as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. E olha só esse versículo final. Isaías capítulo 53 e o versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Sabem, esse versículo nos diz duas coisas. Deus quer que tenhamos saúde. Ele não está feliz, ou não fica feliz quando muitas vezes adoecemos, quando estamos passando por momentos de dor, de dificuldade, de angústia, seja por uma doença física ou seja talvez por uma doença emocional. E o Senhor está dizendo que Ele quer curar essas doenças. Às vezes, para que essas doenças sejam curadas, a gente precisa começar
a entender que também há uma lógica nesse mundo, na forma como Deus administra esse mundo, e que existem leis que governam esse mundo, que às vezes a doença vem como resultado da transgressão dessas leis de saúde. Então, uma das coisas que Deus quer que raciocine você na sua vida é isso aí, a importância de entender quais são essas leis da saúde que, ao serão observadas, podem me trazer mais alívio, paz para a minha vida. Mas Ele quer que entenda que quando eu já sou ciente dessas leis, procuro viver na minha vida essas leis, ok? E às vezes, mesmo assim, eu estou muitas vezes sofrendo, passando por momentos difíceis na minha vida, angústia no meu coração. Ele quer que você entenda que o Senhor Jesus estará a teu lado para te fortalecer. E que se for necessário realizar um milagre na tua vida, Ele o vai realizar. Mas uma coisa importante que você precisa entender, que acima de qualquer doença física ou doença emocional, Ele quer te dar a saúde, ou a maior talvez das curas, né? Que é a cura espiritual. E quando eu falo de cura espiritual, estou falando de salvação. Sabem, Jesus curou muitas pessoas nas cidades que Ele passou. Havia cidades onde Ele passava e todos eram curados. Mas também teve algumas cidades onde Ele curou alguns e não conseguiu curar outras pessoas por falta de fé, por escolha dessas pessoas. Enquanto vivermos nesse mundo de pecado, sempre estaremos sujeitos a doenças. E muitas vezes vamos ter que sofrer e padecer por causa dessas doenças. Então, uma coisa que você precisa entender é que no meio dessas doenças, o Senhor Jesus está com você. E às vezes, quando por alguma razão que a gente muitas vezes não entende, essa doença não for possível ser curada, primeiro, Deus quer que você entenda que Ele está contigo. Ele vai estar aí para te fortalecer, para dar um consolo na tua vida. Mas Ele quer também que você leve em consideração que há uma pátria melhor, que o Senhor Jesus já preparou para cada um de nós, um lugar especial, onde não haverá mais doenças, nem pranto, nem dor, nem morte. E que minha maior esperança, ela deve estar lá, naquele lugar que o Senhor Jesus já preparou para mim. Então, quando às vezes não for possível que a dor passe na minha vida, assim como não foi possível, ou Deus não curou Eliseu, mesmo sendo um homem de Deus, mesmo sendo um profeta, ele veio adoecer e morreu por causa dessa doença. Ele quer te dizer, não preocupa, nesse mundo teremos aflição, mas você não está sozinho. É só um pouquinho mais. E depois, daqui a pouco, nosso Senhor Jesus virá e dará fim a todos esses problemas que hoje estamos vivendo, a todos esses sofrimentos pelos quais estamos passando. Eu preciso orar por você agora. Mas eu quero te dizer, qual é a tua angústia? Qual é o teu problema? Qual é a tua dor? Qual é a tua necessidade? Será que é alguma necessidade que tem a ver com alguma doença física? Você não gostaria de entregar essa doença nas mãos de Deus agora? Talvez não é uma doença em relação a você mesmo, mas em relação a um parente, um amigo, inclusive alguém que talvez está tendo esse problema agora do Covid-19 justamente agora. Você não gostaria de estar entregando essa pessoa ao Senhor agora, através dessa oração? Será que tua doença não é uma doença física? Talvez uma doença emocional? Você está vivendo talvez nesse momento um grande momento de angústia, às vezes por causa de uma perca, por causa de uma separação, por causa de uma briga, por causa de uma perca talvez do serviço, ou alguma situação especial que aconteceu dentro da tua família. Você não gostaria de entregar também essa angústia ao Senhor, para que Ele venha estar colocando a sua mão em cima de você, te dando a paz do coração e o consolo que você está precisando? E talvez uma angústia espiritual, por causa de uma consciência culpada, por causa talvez de alguma decisão errada que você tomou, um pecado
específico que aconteceu na tua vida e até hoje você se sente mal por causa disso, se sente culpado e não consegue se perdoar, o Senhor Jesus quer dizer para você: venha assim como estiver. Ele quer te dar a cura. Ele quer colocar tua mão em cima de você também para te dar paz, te dar essa tranquilidade e essa certeza que Deus ama você e que independente do que você tenha feito na vida, Ele quer te perdoar. Ele quer te dar paz no teu coração e restabelecer tua vida. Então, independente de qual for a tua enfermidade, independente de qual for a tua angústia, entrega teu coração nesse momento ao Senhor e permita que Ele sare, cure a tua doença e coloque em teu coração a paz que tanto você e eu estamos precisando. Quero te convidar aonde você estiver, sentado, em casa, na sala, talvez no quintal da sua casa, embaixo de uma árvore, quem sabe no meio da rua até caminhando, quem sabe aí talvez na área, junto com sua família, que você possa estar fechando seus olhos nesse momento e através dessa oração vamos estar entregando nosso coração a Jesus. Oremos. Querido e bom Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque sabemos que vivemos num mundo de aflição, mas sabemos que nesse mundo de aflição não estamos sozinhos. Entendemos, Senhor, que muitas vezes vamos ter que atravessar pelo vale da sombra e da morte. Mas obrigado pela promessa de saber de que no meio desse vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco para nos sustentar, para nos dar a força que precisamos para continuar essa caminhada. Oh Pai, há muitos nesse momento que talvez estão passando por problemas de saúde, físico, emocional ou espiritual. Venha ser com cada uma dessas pessoas, Senhor, o bálsamo que eles estão precisando para que essas feridas elas sejam aliviadas e curadas. E o Pai dá cura para aquele que está precisando, cura física, emocional ou espiritual. Senhor, quando às vezes não for possível que a doença vá talvez embora por razões que não conhecemos, pelo menos, Senhor, abraça essa pessoa para que entenda que no meio dessa aflição que está passando nesse momento, não está só. E que há uma grande promessa da parte do Senhor de trazer alívio e paz a seu coração. Uma grande promessa de que no meio do vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Que tua mão poderosa seja sobre todos aqueles, Senhor, que estão padecendo necessidade nesse momento, aqueles que estão hospitalizados por causa do coronavírus, aqueles que talvez estão entre a vida e a morte, que tua mão seja sobre cada um deles, dando a cura, se for sua vontade, mas se não, dando paz no coração. Perdoa nossas faltas, Senhor, não merecemos tua bênção, mas queremos te entregar nosso coração nesse momento. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe vocês, uma boa noite, um grande abraço, obrigado por estar junto com a gente. Se Deus quiser, se nossa internet também permitir, estaremos aqui na quarta-feira. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semana.